regressamos ao debate com Alexandra Mota Pinto, advogada, e também Ana Paula Vitorino, professora do Instituto Superior Técnico. Ana Paula, já sei que quer responder ao Alexandre Mota Pinto e depois já lhe faço a pergunta que tenho para fazer. Não, eu só queria, eu não vou responder, obviamente, mas só queria dizer que, de facto, a confiança estabelece sempre a dois. É como no tango, são precisos. Não, mas é em tudo na vida. Os processos de confiança são sempre confiança, tem que ser recíproca. De facto, nós não podemos... O líder do PS, o nosso primeiro-ministro, também não tem muitas razões para ter confiança no líder do principal partido da oposição, porque, de facto, então a pessoa que diz que não reuniu com ele e que depois, afinal, já reuniu, que diz que é preciso o tal empréstimo intercalar e depois, afinal, não pode ser, e que tem uma conversa séria agora neste início de negociações, e a primeira coisinha que faz é chegar e fazer uma conferência de imprensa, de falar em esqueletos no armário e apresentar uma lista de 27 questões que são facilmente respondíveis por qualquer assessora, de facto, não é propriamente de modo a inspirar confiança. E quanto à questão dos líderes do PSD dizerem que não confiam no líder do PS, isso tenha paciência, mas é quase um must. É uma linha de atuação que o PSD tem demonstrado desde que o engenheiro José Sócrates é secretário-geral do PS e desde que é primeiro-ministro. É que não é de confiança, não podem falar, enfim, não tem jogo de cintura. Dizem tudo e mais alguma coisa, mas o que é facto é que quem não quer negociar e quem não quis negociar foi efetivamente o Dr. Pedro Passos Coelho. Quanto às questões ideológicas, graças a Deus, temos muito mais do que nos separa, porque efetivamente o Dr. Pedro Passos Coelho, ano passado, clarificou tudo, que é privatizar a saúde, a educação e a segurança social. Nós, de facto, somos por uma economia social, uma economia de mercado aberta, mas com uma forte base social. A questão, Ana Paula Vitorino, é se há dinheiro para essa economia social. Repare, nós não podemos pôr o país a ferro e fogo. Nós não podemos deixar de ter, efetivamente, nós temos que ter maior eficiência nos serviços públicos e concordamos com isso. Nós temos todos, e têm sido feitas reformas há muitos anos, têm sido no sentido de caminhar para essa maior eficiência, para além dos cortes na saúde, que já têm sido feitos, a questão da escola pública, todas essas questões, a reforma da segurança social, tudo isto foi no sentido de otimizar, enfim, é uma força de expressão, mas de tornar mais eficientes esses serviços públicos. Mas agora, efetivamente, o nosso destino não pode ser criar aqui um Estado selvático, ou seja, um Estado mínimo que se debite de toda e qualquer responsabilidade e, perdoa-me a expressão, a largar as pessoas aos bichos. Não pode ser. Não pode ser, efetivamente. O Estado tem dado, de facto, exemplos no passado de mas como eu estava a dizer, mas repare uma coisa, nós neste momento, efetivamente, estamos numa grave crise financeira. Agora, imagino que nós estávamos não com estas taxas de juros como temos, mas com taxas de juros como nos estávamos a financiar há 2 anos atrás. Nós, neste momento, estávamos a conseguir recuperar a economia. E mantendo essa linha, efetivamente, de apoiar as empresas. Eu acho que qualquer partido tem que defender isso, de facto, de apoiar as empresas, de apoiar as exportações, à internacionalização, ao desenvolvimento, mas mantendo, de facto, as bases do nosso Estado, mas do nosso Estado social. Muitas vezes o que os empresários pedem é que o Estado intervenha menos e que, sobretudo, não seja tão burocrático. Mas depende, é que, de facto, esses mesmos empresários, ora estão a dizer que o Estado não deve intervir, ora estão a dizer que o Estado não lhes dá apoios. Portanto, vamos lá ver em que é que ficamos. Agora, de facto, nós hoje temos, aliás, já a feira em Milão, e que, de facto, em que nós temos empresários, belíssimos empresários, em que, efetivamente, têm conseguido, apesar da crise, desenvolver as suas empresas. Agora, há aqui uma questão do 8 e do 80. E, de facto, aí... se há diferenças, então eu assumo já que são ideológicas, porque de facto achamos que devemos continuar a ter níveis de proteção social relativamente aos idosos, relativamente às crianças, relativamente aos mais desfavorecidos e devemos ter de facto uma aposta num Serviço Nacional de Saúde capaz, uma aposta na educação que deve continuar a ter possibilidade de educação, ser também educação pública e uma escola pública e devemos continuar a apostar no nosso regime de segurança social público. Alexandra Mota Pinto, esta tem sido, obviamente, uma das questões que tem sido levantada como diferente entre aquilo que o PSD quer fazer com esta nova liderança e aquilo que o PS defende. Não há aí uma verdadeira diferença. Isto é uma questão que é lançada por simplismo, enfim, e para fins eleitorais. Quanto a um modelo de Estado, um Estado social, com apoio social, o PS e o PSD defendem ambos.
Embora seja importante recordar o seguinte, é que quem está no governo tem sempre que ter o seguinte presente, é que o pressuposto essencial para qualquer Estado social é ter umas finanças públicas equilibradas. Se formos à Constituição de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, enfim, países em vias de desenvolvimento, está lá o Estado Social, mas eles não têm. Sem meios materiais, sem finanças públicas equilibradas, não há Estado Social. E, portanto, o primeiro dever de quem defende um Estado Social é manter as finanças públicas equilibradas. Este é o primeiro aspecto. Realmente, eu acho que estão ambos de acordo quanto aos fins, PS e PSD. Há uma diferença quanto a questões de estratégia. Realmente, na saúde, na educação, o PS defende uma prevalência do Estado. Ou seja, esses serviços, a saúde deve ser prestada pelo Estado, a educação deve ser, sobretudo, uma educação pública. Aí o PSD defende a liberdade de escolha das pessoas. Defende realmente, penso eu, que a modernização do Estado Social, tentando com isso diminuir o Estado e diminuir a despesa pública, que é absolutamente essencial. Portanto, nesse aspecto há aqui uma diferença. Quer dizer, o PSD pretende introduzir realmente uma mudança que é permitir a liberdade de escolha. E isto não são discussões abstratas. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. O PS, recentemente, acabou com um dos exemplos claros de liberdade de escolha na área da educação, do sistema educativo, que são os chamados contratos de associação. Decidiu acabar. E nós assistimos a uma coisa que eu acho que não foi suficientemente salientada, porque em Portugal as pessoas manifestam-se tudo muito e mobilizam-se muito contra. Mas nós vimos os pais e os filhos que tinham escolhido uma determinada escola porque o Estado financiava a sua formação nessa escola, defender a escola, defender a manutenção da escola. Nós queremos continuar nesta escola, nós sentimos que a nossa instrução, a nossa formação vai funcionar nesta escola. Queremos que o Estado continue a financiar. E a decisão do Governo foi, vamos acabar com esse financiamento e os senhores vão ter que ir para a escola pública ao lado. Isto é... Alexandre, mas se me permite só um parênteses, e corrija-me se eu estiver enganado, a questão estava na diferença de valores que custava o serviço público e o serviço privado. E o que a Ministra falou, ou o que disse na altura, é que não era possível o Estado pagar muito mais a uma escola que está ao lado e que tinha outras condições. Parece-me a mim que é o essencial da questão. Corrija-me se estou errado. Eu penso que aí há que corrigir esses valores, corrigir os valores que são pagos, muito bem, se for, eu não tenho realmente os dados, a comparação público-privado, quanto é que custa, qual é que é o custo de um aluno, mas penso que a questão verdadeira é outra. É que os sindicatos dos professores têm um poder enorme e defendem muito mais a escola pública, os professores das escolas públicas do que os professores das escolas privadas. Há aí uma diferença que isto depois, enfim, penso que se relaciona com outro ponto que tem a ver com a base sociológica dos partidos. É que o PS, o Partido Socialista, tem uma grande base sociológica de apoio, uma grande base social de apoio nos funcionários públicos. E as reformas que nós temos que fazer, as reformas estruturais, na educação, na saúde, vão ferir os interesses dos funcionários públicos, porque os salários não podem subir como têm subido, vão ferir necessariamente, que estão melhor defendidos através de sindicatos. Os sindicatos, os professores, enfim, têm um grande poder. E, portanto, eu penso que essa modernização do Estado não a vejo possível sem a intervenção do PSD, por causa desta limitação do PS. Repare que durante 5 anos não houve uma única reforma de Estado, nem sequer a tentaram fazer. Houve coisas boas, eu vou dar um exemplo muito bom, desburocratização e simplificação administrativa, mas isso não é uma reforma de Estado. A reforma da Segurança Social é um subsistema, estamos a falar de transferências, não estamos a falar de pessoas. Agora, quando se trata de prestar serviços prestados pelo Estado, não se mexeu em nada. E porquê é que não se mexeu? O engenheiro José Sócrates é um político experimentado e ele sabe que não pode mexer naquilo, o PS não lhe perdoaria. E isto não tem a ver com uma questão ideológica, tem a ver com a forma como o serviço é prestado, a forma como a educação é prestada. Eu, como lhe digo, tivemos pais e alunos a defenderem as suas escolas. Isto é de louvar. Porquê é que vamos obrigá-los a ir para uma escola pública?